da plataforma Teams. É que eu acho que é de acessibilidade, não é, professor? É que para o Congresso vai ser importante, viu? Gravação iniciada. A Maria Eduarda Brolo está saindo e voltando toda hora. Ela está com alguns problemas de... Vocês estavam... Deu um problema de áudio, parecia que eu estava conversando com vários robôs, tipo, estava dando uma ressonância na voz super esquisita. Eu falei, meu Senhor Jesus. Tá bom. Gente, bom dia para todas, né? Acho que não dá para dizer todos, porque todos não vieram ainda, né? Eu vou tomar liberdade de compartilhar a minha tela. Não sei se vocês já estão vendo. Só falta eu voltar a ver vocês. Eu tenho duas telas aqui, então vocês vão me ver de lado, porque o texto grande está desse lado aqui. Ó, a gente tem até a meio-dia e meia para fazer a nossa reunião. Esta aqui é a terceira reunião do nosso grupo e hoje a ideia é tratar de um tema. Assim, como a gente tem que fazer reunião e tinha que dar trabalho para vocês, a gente, Cláudio e eu, achamos que seria legal apresentar um texto e, assim, tirando as minhas alunas e as do Cláudio, eu estou falando minhas alunas porque o meu aluno, o Marco, ele não trata muito desse assunto, né, sobre transição energética, né, coisa muito específica. Mas a introdução desse texto que eu produzi com o Cláudio, ou o Cláudio produziu comigo, tanto faz, acho que poderia ser interessante para fins de compreender o que vem a ser direito ao desenvolvimento, na sua relação com o direito ambiental ou desenvolvimento sustentável, e nisso acaba sendo interessante para todos. Tem bastante coisa sobre política nacional de resíduos sólidos também nesse texto, mas eu acho que o que a gente poderia basicamente é tratar da introdução mais do que do texto como um todo. E eu acho que pelo pouco tempo que nós temos, acabaria sendo o adequado. Alguém teve a oportunidade de ler alguma coisa, algum trecho dessa introdução? Está lendo agora? Gostaria de ter a palavra, senão eu faço a coisa de sempre, eu fico falando e vocês ficam ouvindo. A Andressa, eu acho que está doida para falar sobre esse texto, mas vamos ver. Professor, o que eu achei legal foi que no corpo do texto teve uma citação de direito ao desenvolvimento com base na definição da ONU. Isso lembrou as nossas aulas do ano passado. E foi a Larissa que traduziu para nós, viu? Eu não sabia como colocar. Está no projeto da Larissa, e assim, eu ia colocar em inglês, mas estava tão legal a tradução livre que a Larissa fez no projeto dela que eu recortei e colei aqui a tradução livre dela. A única coisa é que eu devia ter colocado assim, tradução de Larissa, eu não fiz isso. Então, fica registrado aqui o meu pedido de desculpas e me processa, Larissa, tá tudo certo. Tá tudo bem, professor, fica tranquilo. A única diferença é que eu peguei no seu projeto, você pegou num outro lugar, eu peguei diretamente no relatório Brundtland. Não tem problema nenhum. Acho que da introdução, só para pontuar, o que me chamou mais atenção foi aquele parágrafo da contradição do próprio capitalismo. A gente precisa de indústrias destroem o ecossistema, tudo. Isso aqui? Isso. Esse texto. Assim, em filosofia, a gente gosta muito da expressão paradoxo, né? Duas coisas que aparentemente não se conjugam e estão juntos, mas o termo técnico mesmo mais adequado seria contradição, porque é extremamente contraditório, né? Você depender da indústria, não dá para alimentar 8 bilhões de pessoas se não for de forma industrial, só que a indústria que produz é a mesma indústria que polui, e nós estamos num ritmo de poluição e de degradação ambiental superior à capacidade de regeneração do planeta. E não há, assim, neomalthusianismo, otimismo que nos salve, né? É muito assim, você tem que ser muito otimista para achar que uma nova tecnologia vai resolver. Por falar, já te dou a palavra, Marco Antônio. Por falar em nova tecnologia, acabaram de desenvolver uma tecnologia e testaram na prática
A Bruna, que é muito mais entendida disso que eu, vai me corrigir agora, mas houve um teste em laboratório de uma fissão, não foi, acho que foi fissão nuclear, em que utilizou-se uma quantidade de energia atômica para fazer uma quantidade de energia muito maior e foi possível armazenar. Ou seja, houve um gasto de energia que produziu muito mais energia. E isso é possível de ser resolvido, isso é possível de ser reproduzido em usinas, ou seja, nós temos uma possibilidade de ter energia limpa daqui a pouco, né? E assim, criou-se, sei lá, a pedra filosofal, mas isso ainda não existe em capacidade de produção normal. Marco, a palavra é sua. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Então, eu quero colocar uma questão com relação a esse, digamos assim, paradoxo. Eu vou colocar uma outra visão. Eu entendo o paradoxo, sim, mas, na verdade, é o espelho da forma de capitalismo que a gente tem, assim. Eu acho que as indústrias, as empresas, de modo geral, elas aproveitam enquanto dá. Extrai tudo que tiver até acabar aquele recurso, porque depois elas mudam de ramo. O capital nunca perde. Quem perde é a humanidade, quem perde é as pessoas, tal. Mas o capital nunca perde, porque ela sai disso que ela destruiu, e se der dinheiro, ela vai investir em algo para transformar o mundo num lugar melhor, ou para vender pão, ou para vender outra coisa, porque o negócio do capitalismo não se estabelece com o tipo de produto que é vendido, e sim com a venda. Então, assim, a lógica é aproveitar enquanto der. Enquanto der para aproveitar, aproveita. Tem uma história curiosa, eu estou em Cordeirópolis hoje, uma cidade aqui vizinha, chamada Santa Gertrudes. Eu nunca fui, mas diz a lenda que exploração de minério para cerâmica, etc. e tal, argila, extração de sei lá o quê, acabaram com todas as fontes de água da cidade. E hoje a cidade, ela compra a água da cidade vizinha, que é Rio Claro. Então, assim, as pessoas não tinha consciência de que se você cavocar a terra, você acaba com as nascentes? Não, elas tinham sim. Só que elas extraíram até quando deu. Hoje, elas estão em outro ramo. Então, essa é a lógica do capitalismo. É paradoxo para quem vê de fora, quem acha horrível. Marco, esse ponto, eu concordo integralmente com esse ponto. A questão é que, conforme se prevê pelo IPCC e até por alguns filósofos, por exemplo, o Istvan Mesaros, nós não vamos ter recursos naturais no longo prazo em quantidade suficiente para as empresas mudarem de ramo, porque não vai haver recurso natural disponível para que as indústrias continuem produzindo qualquer que seja o ramo. Nós estamos falando de uma contradição ou de um paradoxo que hoje é possível mudar de ramo, mas daqui a pouco nós não vamos ter mais planeta disponível para a produção industrial rodar no ritmo que ela roda. É esse o ponto de não retorno que está sendo apontado pelo texto aqui apresentado para vocês. Então, eu concordo com isso, mas a lógica que a gente vê na prática não é. E as próximas gerações, quem cuide é a próxima geração. Essa tem sido a lógica predatória, assim, com ar de desenvolvimento. E são essas empresas que patrocinam muita coisa que existe no país. Esse é o paradoxo, assim. Sim, a Vale atualmente é a empresa mais preocupada em desenvolvimento ambiental do mundo. Acho super lindo. Você já viu a propaganda dela? Ih, está gravando, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas que eu falo. Larissa, a palavra é sua. Professor, só acrescentando um pouquinho do que o Marco falou, no início do meu projeto, quando comecei a pesquisar desenvolvimento sustentável, mais na parte empresarial, era sobre a responsabilidade das empresas transnacionais. E o que me chamou a atenção foi um caso específico, eu acho que eu até cheguei a colocar no projeto inicial,
que era, se eu não me engano, foi na Ilha de Páscoa, que as empresas começaram a utilizar os bens que ali existiam, os bens naturais, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando esgotava um determinado bem natural, passava para outra forma de exploração, até que tudo se esgotou. Então, se esgotou toda e qualquer possibilidade de desenvolvimento ali. Então, você matou cultura, matou língua, matou tudo. Porque você não consegue mais desenvolver, não só economicamente, mas de forma nenhuma. Você olha, até falando em termos não assim um pouco mais macro que Ilha de Páscoa, e um pouco menos macro do que planeta Terra. Desde a década de 70, se você por acaso for dar uma olhada nas políticas de governo dos estados amazônicos, eu estou falando não só de Amazonas especificamente, mas principalmente um contato, assim, isso é experiência, aí é vivência, tá bom? Eu tive contato muito forte com pessoas de Rondônia e de várias cidades de Rondônia. Rondonópolis, não, meu Deus. Porto Velho, Espigão do Oeste, e tinha mais uma. E o entendimento ou a ideologia que essas pessoas com quem eu conversei tinham é que a floresta é inimiga do progresso. A floresta tem que ser eliminada para que o desenvolvimento pudesse acontecer. Ou seja, a natureza não é entendida nas políticas de governo desses estados, ou talvez nas políticas de governo federal, que pudesse haver uma coexistência com a floresta. A indústria apresentada na vertente de crescimento econômico, sem dúvida alguma, ela só pode existir, ou a produção agrícola em escala industrial, ela só pode acontecer onde não houver floresta, ou onde não houver condições de desenvolvimento ambiental. E qualquer conversa que a gente tenha sobre meio ambiente, ela sempre foi apresentada de modo que o meio ambiente não atrapalhe a produção industrial. Só que nós estamos andando num ritmo que, se a gente continuar nesse ritmo, primeiro ponto, a gente precisa continuar nesse ritmo para que haja manutenção da sobrevivência da atual geração. Só que nós estamos impedindo que até essa mesma geração atual sobreviva no futuro. Não tem mais essa discussão de a próxima geração precisa, né? O que vamos deixar para os nossos netos? Na verdade, o que vamos deixar para nós mais velhos. Não estamos mais preocupados com os nossos netos, nós estamos preocupados conosco. Nós estamos causando, nós estamos plantando, enquanto a sociedade industrial do século XXI, as sementes da nossa própria destruição, e não da geração futura. É esse o ponto. Nós temos que continuar produzindo, porque temos que sobreviver. Só que a forma como nós produzimos nos mata no longo prazo. E daqui a pouco a gente vai publicar esse texto, sei lá, daqui a uns anos, e vai cortar o longo e vai colocar médio. Que não existe, assim, por mais que haja desenvolvimento, vamos mudar todas as tecnologias, vamos fazer neutralidade de carbono, vamos fazer transição energética, vamos evitar tudo bem, mas e a capacidade de regeneração do planeta, como é que fica? É esse o ponto. Sustentabilidade acabou se tornando uma condição de sobrevivência e não mais uma coisa fofinha que a gente trata nas aulas de educação ambiental. Pois não, Marco? Só para acrescentar uma questão. Tem a lógica do capitalismo, de empresas e tal, mas o problema maior é quando é institucionalizada em governos, né? E já que você citou a Amazônia, tem o caso de Rondônia, né? Que o próprio governo do estado adotou como política institucional a guerra contra áreas protegidas, contra a floresta, etc. E tal. E justamente com foco num suposto desenvolvimento, né? Que seria, digamos assim, desproporcional à existência de reserva legal, de floresta, etc. E tal. Sim, não esquecendo que políticas institucionais geralmente são movidas, são implementadas mediante interesses de grupos assim, eu não gosto de usar a expressão lobby porque o pessoal acha que o lobby é um negócio feio, né? Mas não é.
Lobby nada mais é que a implementação de grupos de interesse voltados para a institucionalização de políticas pelo governo que são do interesse desses grupos. Então, muitas políticas industriais, muitas políticas de devastação não são assim, coisas que o governo tira da cartola, mas tiram dos interesses, se não interesses legítimos dos empresários do local, talvez dos interesses dos seus patrocinadores de campanha. Mas concordamos em tudo aqui, Marco. A próxima da lista que levantou a mão é a Bruna. Fui eu mesma. É Bruna, que são várias, né? Desculpa, Bruna. São duas. Não, Bruna Delova, perdão. Foi eu que levantei. Eu queria, na verdade, fazer 2 apontamentos. No texto, eu tive, acho que, contato pela primeira vez, ou a segunda. A Larissa comentava sobre as práticas de ESG, mas eu não tinha noção exatamente assim da profundidade do que seria. Aí eu fui dar uma olhada sobre as práticas, né, e sobre o ranking, que parece ter uma pontuação, né, que é até 1000 para o selo de boa governança e etc. Me chamou muito a atenção, pelo menos de dados do ano passado, que a maioria das empresas que tem o selo não são necessariamente as mais poluentes, que seria, por exemplo, acho que em primeiro lugar está a Natura, seguido da Unilever, então são muitas empresas ligadas a bem-estar, cosméticos, produtos de limpeza em geral. E ainda assim, a primeira colocada atinge só 530 pontos, é só metade do selo. E aí eu vou entrar na outra parte, que é sobre as empresas que mais poluem, porque me chama a atenção que uma das indústrias mais poluentes é exatamente a de alimentos. Tá? Acho que em terceiro lugar, seguida, tá perto só para têxtil e para petroquímica. E o terceiro ponto que eu queria colocar, que eu vi no texto, é de como nós temos me parece uma relutância de colocar para o consumidor também uma responsabilidade maior do que parece. A gente normalmente coloca que o consumidor tem que ter consumo de forma consciente, mas parece que é sempre muito superficial o que seria um consumo consciente, e às vezes o medo que as instituições, as empresas têm de seria praticamente frear um pouco do consumo excessivo. E aí eu falo isso porque, por exemplo, a indústria de alimentos, que é uma das maiores poluentes, e ela polui na medida que ela utiliza água bruta mesmo para processamento do alimento. Por exemplo, para produzir leite em pó, usa-se muita água e isso acaba acarretando como resíduo efluente o fósforo e o nitrogênio, que depois é jogado na água de volta. Tem algumas empresas que acreditam que isso pode ser até positivo, porque o fósforo e o nitrogênio eles estimulam o crescimento das plantas, né? No caso do fósforo, e o nitrogênio no caso dos peixes. Só que ele acaba fazendo um efeito rebote na forma que ele produz muito crescimento de plantas e peixes e acaba alterando o pH de água e mata todo o ecossistema a longo prazo. Mas quando a gente fala de segurança alimentar, entra um pouco nisso, da gente não só saber o quanto come, mas como come, e exatamente que tipo de produto a gente está tendo acesso. Hoje a gente tem 1 milhão de redes de fast food ou 1 milhão de pacotinhos no mercado à disposição, e o consumidor não tem noção exatamente daquilo que ele está consumindo, em qual proporção ele está consumindo, e o quanto de resíduo sólido aquela indústria, aquele monte de prateleira do mercado produziu. Então, me parece que a gente às vezes tem medo da morte do capitalismo, mas acho que a proporção que cresce o número de pessoas também, a gente tem que começar a pensar se não seria o caso de começar a colocar mais responsabilidade para o consumidor e deixar de forma mais clara o que é realmente o consumo adequado. Bruna, sem dúvida alguma, essas considerações são relevantes, mas eu queria até remeter a um vídeo que está no YouTube, muito antigo, deve ter uns 15, 20 anos, muito antigo não, né? Eu passava esse vídeo de meia hora para os alunos, tempos atrás, chama A História das Coisas, History of Stuff. Tem a legenda em português. Fizeram até a História das Coisas 2, mas no 1 há uma informação de que para cada tonelada de lixo doméstico, a indústria produz 9 a 10 toneladas, ou seja, resolver a questão do consumo consciente e sustentável é extremamente relevante, porque isso acaba direcionando, de alguma forma, a indústria, no rebote da indústria de como ela deve direcionar. Mas, para cada preocupação que nós temos com o consumo consciente dos cidadãos, nós temos um problema de lixo, de poluição, resíduos sólidos, efluentes, etc., da indústria, 10 vezes maior.
Então, é essa a grande preocupação, porque ainda que todos os cidadãos sejam conscientes, a indústria pode fazer uma estratégia de marketing para redirecionar o interesse do cidadão também. Então, a indústria, embora a gente diga que o consumidor é o rei, porque ele que decide tudo, como diz a personagem da Meryl Streep, naquele O Diabo Veste Prada, são eles da indústria que acabam fazendo a gente achar que este ano a gente vai ficar mais feliz se os nossos produtos forem na cor rosa do que na cor azul. O consumo me parece que se tornou muito mais uma necessidade de conforto do que uma questão de necessidade mesmo. Eu acho que todo mundo já viu esse absurdo de chegar no mercado, pelo menos uma rede de Campinas gosta de fazer isso, e ter banana descascada embrulhada dentro de um pote de isopor coberto com filme plástico. Já tá, não tem o menor sentido. Isso vai ter o mercado descascar banana e mexerica são, sei lá, para quem não conhece mexerica, aquela laranja que você consegue abrir facilmente com a mão, né? Não tem muito sentido. Né? Professor, posso cortar só um minutinho? Desculpa atrapalhar Tá a conversa. Bom. É só porque, só fazer um comentário sobre isso também. Eu achava também um absurdo. Até que eu descobri que isso, na verdade, é uma forma de acessibilidade. Porque tem pessoas que vivem sozinhas e não têm a capacidade, por exemplo, cortar fruta, descascar. Então, quando vende já feito, elas conseguem se alimentar melhor. Eu ia falar isso também. Aliás, tem gente que tem a mobilidade reduzida, não consegue cortar. Então, esses alimentos são voltados para esse tipo de pessoa. Mas eu acho que alguns têm até sentido, mas eu acho que também, se for essa questão, a gente teria que pensar numa forma de acessibilidade que não cause impacto. Dessa forma. Porque o isopor, por exemplo, demora anos para ser degradado no meio ambiente. E ainda cobre com filme plástico. Eu entendo, por exemplo, no caso de não poder mexer com faca e etc. Mas a gente tem que ter uma noção também do limite. E, assim, assim, só para ser bem rabugento, se a pessoa que não tem mobilidade não consegue descascar uma banana, como é que ele vai conseguir tirar o plástico do isopor? Tá? Fica só aqui essa rabugice da minha parte. Okay? Bruna Delova, posso passar para a Bruna Klingler? Pode. Professor, eu queria fazer um comentário ainda sobre a Bruna Delova. Eu concordo em parte com a fala dela, se a gente fizer um recorte de classe, porque como um dos argumentos apontados, inclusive no texto, foi como você vai exigir do consumidor hoje que não tem dinheiro para comprar arroz, ou, por exemplo, o ovo, a proteína mais barata hoje, como você vai exigir que ele tenha acesso a um ovo que não seja de granja, que você coloca as galinhas em condições verdadeiramente degradantes, e pega um ovo orgânico que é o dobro, o triplo do preço. Então, eu acho que o raciocínio dela faz sentido na bolha que a gente está da classe média. Mas para uma pessoa que não tem acesso ao mínimo, eu acho que não está nesse pé, como que eu li no texto, alguma coisa assim. Gente, se vocês pudessem depois virarem melhores amigos, vocês três, escreverem um textinho sobre isso e publicar no Correio Popular, eu seria o professor mais feliz do mundo, tá? Porque não custa nada pegar essas considerações que estão sendo gravadas aqui, e depois vai ficar disponível para vocês na gravação, e usar isso para falar realmente esse negócio da questão da acessibilidade, é uma coisa importante, etc., mas também essa questão do recorte de classe apresentado pela Letícia. Quer dizer, nós estamos, na verdade, o supermercado está mais preocupado com a acessibilidade de classe média, ou seja, dos consumidores, do que propriamente de quem efetivamente mais precisa de acesso a esse tipo de produto. Eu acho que é uma boa discussão para vocês pensarem em termos de alunos de pós-graduação. Ainda mais considerando que a maioria das pessoas com deficiência vivem com a BPC, que a BPC é o quê? Um salário mínimo? Sim. Então é isso. É complicado falar em acessibilidade. Para mim, é mais uma jogada de marketing tentando dar uma nova roupagem para a mercadoria. A Letícia com seu... quase uma comunista falando. Olha só que coisa legal isso. Ah, não fala isso da Letícia. Eu vou só... Eu estou tomando um pouco mais de consciência do jeito que as coisas são. Eu vou só fazer um comentário sobre recorte de classe. Na verdade, eu vou pegar bem o município de Campinas como exemplo, porque o município de Campinas chega quase a ser um modelo quando a gente fala de captação de recursos de resíduo sólido, por exemplo. Eu estaria dentro da classe média, eu moro no Nova Campinas,
mas eu posso dizer com toda certeza que aqui no meu bairro, por exemplo, não passa a coleta de lixo seletiva. Agora, nas classes mais baixas, por exemplo, passa, que até coloca no texto sobre a questão do acesso, realmente, de a gente fazer esse tipo de educação. E aí entra, eu sei que o professor José não gosta da questão de segurança alimentar, mas segurança alimentar entra exatamente nessa questão do como a gente consome. E as classes mais baixas, elas estão mais vulneráveis exatamente aos produtos de baixa qualidade, porque eles, em tese, seriam mais baratos na sua produção. Só que se a gente, por exemplo, eu estava conversando com a Duda ontem, conversa sobre a agricultura familiar localizada, a gente consegue trazer um pouco mais de segurança alimentar exatamente para as classes mais baixas. Aqui na região de Campinas, a nossa agricultura ela é praticamente destinada à cana-de-açúcar. Então, os nossos alimentos são todos trazidos de fora, processados do lado de fora. Né? Então, assim, por isso que eles encarecem. Então, essa é uma questão, não é nem, às vezes, a indústria só, mas é a política pública do município também, do que ela busca. Campinas é uma cidade de prestação de serviço, não é uma cidade industrializada ou com uma agricultura forte. E eu não tenho nada contra a segurança alimentar, apenas não é um tema que está dentro do meu radar. Então, eu não sou nem curioso, eu não tenho nem condições de discutir a respeito desse tema, Bruno. Então, não é que eu não gosto, eu não sei o que falar sobre isso. Eu sou crático nisso, eu só sei que eu não sei nada dessa área, tá bom? Então, eu só tenho a aprender com você. Continuando, agora é a Bruna Klinger. Eu vou tentar juntar todo mundo e vou citar as páginas, tá? Só para localizar as pessoas no texto aqui também. Que vocês citam aquela história de a gente ter que atender a geração atual e não só a futura. Eu acho interessante que vocês fizeram um comentário falando que a poluição ela faz parte do processo produtivo. E, de fato, eu não tenho como me livrar disso, mas na questão do resíduo sólido, como que a gente, em tese, resolveria isso? Criando responsabilidade para todo mundo. Na página 5, vocês citam aquele sistema de responsabilidade compartilhada. E tem, inclusive, uma transcrição falando sobre quais são as responsabilidades de cada um. O que eu queria apontar é sobre o consumidor, porque logo no começo você fala, o cidadão, como consumidor, ele fica responsável por descartar o resíduo sólido, tanto na condição solicitada quanto no local estabelecido em cada sistema. Beleza. E o poder público, ele também fica responsável, além de fiscalizar, por ele educar e conscientizar o cidadão. Às vezes o problema não é nem a conscientização do cidadão, e isso que eu acho que foi o ponto mais importante para mim no texto de vocês, acho que está no final da página 9, que vocês falam da atuação emancipatória do consumidor. Porque você fala, como é que eu vou exigir que a pessoa pense em onde ela vai descartar uma pilha se na casa dela não tem nem água potável? Como é que eu vou fazer um negócio desse? E aí, exatamente isso. E ela não tem nem saneamento. Porque o direito do consumidor, e isso tem na página seguinte do seu texto, falando que o direito do consumidor, em tese, ele protege o consumidor, não necessariamente, porque, por um lado, ele também pensa na indústria. Logo aqui no meio da página mesmo, que ele fala de alimentos geneticamente modificados. A gente sabe que isso faz mal, a gente sabe que isso não é bom para o consumidor, mas continua fazendo, porque para a indústria isso vale a pena. Então, até que ponto eu posso jogar nas costas do consumidor para ele querer proteger o meio ambiente, sendo que a culpa não necessariamente deve ser só dele? Olha, eu recomendo vocês fazerem uma sessão pipoca e assistirem o filme O Mundo Segundo a Monsanto. Vocês vão gostar bastante. A Bruna vai curtir, a Bruna Delova vai curtir pra caramba sobre segurança alimentar e Monsanto. Eu Posso falar? É medonho. Quem agora? Posso falar aí, não? Fala, Cláudio. Ah, não, tem o Marco, desculpa. Vai lá. Eu pensei que você fosse fazer uma parte com relação. Não, eu vou fazer. É que, mas é que o Marco está na frente. É que a Bruna Delova fez uma discussão para apresentação, e a Bruna Klinger chegou lacrando, né? A gente não tem nem o que. Assim, Bom, então vamos lá. Você quer fazer alguma consideração em relação ao que a Bruna Klinger falou? Fica à vontade, Cláudio. Tá bom, então. Primeira coisa, né? O texto, ele traz uma análise crítica lá na parte do diálogo da Política Nacional dos Resíduos Sólidos com a dificuldade do consumidor, né, do cidadão. Hã? Qual a página para eu colocar aqui na tela? Estou tentando achar aqui também. Eu só lembro do que eu escrevi. Que essa é um dos desafios
inclusive, o debate que fica é quanto que o consumidor efetivamente deve ou não contribuir para um consumo mais sustentável, né? Estou tentando achar onde está escrito isso, não estou achando aqui. Com relação à Política Nacional de Relações de Consumo, está na página, agora que eu vi aqui, está na página 9, lá na parte final, né? E que eu comento lá que, isto é, de nada adianta exigir do consumidor sua participação para adotar condutas para colaborar na destinação adequada dos resíduos, se ele vive numa região degradada e sem acesso à água potável e sem serviço de saneamento, né? Então, essa análise crítica que a Bruna faz é muito pertinente, porque hoje o consumidor, ele, primeiro, é a qualidade da informação que ele tem, né? Segundo, a situação de vulnerabilidade que ele ostenta. O próprio CDC fala do princípio da vulnerabilidade lá no artigo 4º, inciso 1, né? E essa vulnerabilidade, ela é, acima de tudo, existencial, né? E também informacional, porque a aptidão para ele assimilar a informação também tem uma dificuldade em relação a ele. E tem aqueles consumidores com vulnerabilidade socioespacial, né? Que esse é o perfil do consumidor da qual eu vejo que existe essa discussão e essa preocupação, ou seja, conforme o lugar que o consumidor vive, né? Porque se o consumidor vive numa área próxima de lixão e exigir dele uma conduta de consumo sustentável, é evidente que é totalmente contraditório em seus próprios termos. E mais o impacto da Política Nacional de Resíduos Sólidos com relação à responsabilidade compartilhada, né? É uma responsabilidade que não é solidária, ela é compartilhada. Quando se fala em responsabilidade compartilhada, a gente está falando da participação de acordo com a participação dele dentro do processo do ciclo econômico. O consumidor pode até só ter sua participação, mas ele precisa estar preparado e ter uma política pública voltada nisso. Veja que o artigo 4º incluiu agora, em 2022, 2021, educação para o consumo, artigo 4º, inciso 9, se não me falha a memória, né? Agora, né? Então, educação para o consumo ambiental e financeiro. Então, eu vejo que esse é um dos grandes desafios nesse contexto. E, agora, um outro aspecto ponderado também é que a relação de consumo e proteção ambiental só ganhou destaque a partir de 1992. Por quê? Porque em 1972, quando teve a Convenção sobre Meio Ambiente, né, de Estocolmo, falava apenas da responsabilidade de cada estado. Depois avançou um pouquinho e falou do desenvolvimento econômico, de maneira muito genérica. Associar o consumo à proteção ambiental só viria depois, a partir de 1992. Tanto que, em 85, né, apesar de 85, a inclusão da preocupação do consumo sustentável, que foi em 1985, e depois, mais tarde, com a inclusão do consumo sustentável, né, é nesse momento, a partir mais no momento de 1992, é que vai ter o destaque da articulação do consumo ao meio ambiente. Então, ainda temos muito para caminhar em termos de associar a proteção do consumidor, responsabilidade do consumidor, deveres de conduta do consumidor, dever de participação no processo de esgotamento do ciclo econômico dos produtos após o consumo, né? E eu vejo que esse é um dos aspectos. Veja que eu estou escrevendo um trabalho junto com o Josué sobre saneamento, né?
é exatamente esse aspecto. Não se pode exigir se a pessoa não tem sequer acesso à água, né? Questões de saneamento. Era mais essa ponderação que eu queria falar. Beleza, Marco Antônio. Ah, desculpa, a Bruna, quer falar alguma coisa sobre o que o Cláudio falou? Pode deixar pro Pode Marco. falar que está tudo errado, fica à vontade. Não, pode deixar. Tá bom. Marco Antônio, a palavra é sua. Prometo que é a última participação, tá? Não, a gente tem até 12:30. Eu falo pra caramba. Não, eu quero, na verdade, fazer alguns links. Primeiro, que, assim, eu cheguei na aula do Pedro, eu cheguei a elogiar, mas eu não sabia quem era o trabalho, a pesquisa sobre segurança alimentar, que eu considero muito importante. Eu sou vegano, aliás, e a segurança alimentar é muito além da fome. Ela, na verdade, ela implica na sustentabilidade mais ainda. Ela dialoga com esse texto quando se deve fazer a valorização do que é o resíduo. Assim. Nem tudo é resíduo sólido. O descarte na área de consumo de alimentos digamos assim, é absolutamente predatório à natureza. Muito do que é descartado ainda é alimento. Eu sou um cara que faz um prato muito, muito gostoso de casca de banana, por exemplo. E a casca do ovo, por exemplo, é muito rica. Então, há uma discussão, inclusive, que deve perpassar o texto também, que é com relação à definição do que é resíduo, na verdade. Porque nem tudo é descartável. Há uma cultura, na minha opinião, do consumo, né? Então, você precisa jogar fora logo as coisas para consumir coisas novas. E isso fazer a roda girar. Mas é preciso também entender que a sociedade de consumo precisa olhar melhor para seus resíduos, porque nem tudo é resíduo. Muita coisa pode ser aproveitada. A ideia da sustentabilidade são 5 R's, né? Repensar, reutilizar, não vou lembrar os 5 agora. Meu filho, no quinto ano, ele sai dos 5 decora e eu não lembro agora. Mas o reuso, a reutilização, o repensar, o recusar são fundamentais para a redução dos resíduos. Mas fica muito complicado a gente pensar nos 5 R's do ponto de vista... Aliás, está no texto, né? Só procurar ali que a gente acha os 5 R's. Em termos de... O consumidor até consegue fazer isso, mas tem que lembrar que é um 6º R. O consumidor acaba tendo uma participação residual na quantidade de resíduos sólidos que, em termos industriais, acontecem. Nós conseguimos, do ponto de vista das formiguinhas consumidoras, reduzir, reutilizar, refazer, reciclar, mas a reciclagem, a reutilização, o tratamento adequado. Tanto é que na Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim, olha, se não der para reutilizar, se não der para reciclar, tem que tratar e tem que fazer a disposição adequada. E nós temos uma quantidade enorme de aterros sanitários porque não conseguimos tratar de tudo. E não conseguimos reutilizar, não conseguimos reciclar. Nós não temos tecnologia disponível para reciclar, por exemplo, uma grande quantidade de plásticos. É bem complicado. Nós produzimos uma quantidade de resíduos que, ainda que o consumidor consiga fazer algum reaproveitamento, ainda assim é insuficiente. Caminhamos a passos largos para... desculpa ser um realista, ou geralmente os otimistas são pessoas com pouca informação e os pessimistas são pessimistas mesmo, tá? Mas nós estamos caminhando a passos largos para a destruição do planeta, esse é o ponto. A próxima pessoa... Deixa eu só completar. Vamos lá. Por outro lado, a gente sabe muito bem, a gente sabe cobrar as ações macro. É importante cobrar. É importante. Só que, na verdade, se a gente começar a olhar pela ação local, e local que eu digo é na sua vida, é como foi citado nas cidades, eu acho que a tendência é a gente ter uma melhora significativa. Porque quando a gente olha para o macro, de fato, dá vontade de sentar e chorar.
Mas essa não é uma postura adequada. A postura adequada é entender que se a gente virar uma pessoa, já é um grande feito. Porque, aliás, o meio ambiente, os direitos humanos, a gente deve ter a ação local, né? O olhar global, mas a ação local. E eu entendo que a segurança alimentar é muito importante, inclusive a questão de saúde pública, né? A Nestlé, a semana passada, confessou que mais da metade dos alimentos que ela produz fazem mal à saúde. E como assim? Ela produz na clandestinidade, por acaso? Não. Ela é liberada a comercializar alimentos que fazem mal à saúde. Como assim? Então, assim, a gente costuma olhar as secretarias de saúde do país, na verdade, trabalham como secretaria de doença. E se a gente tiver um olhar para aquilo que é saudável, aquilo que gera saúde, saneamento, alimentação adequada, a gente tem uma tendência a ter menos gastos e ter recursos suficientes para agir em outras áreas. E o alimento de qualidade não é caro. O que é caro é a modinha de orgânico. Quando a gente fala em qualidade de alimento, nós não estamos falando de modinha de orgânico. Isso é trocar uma indústria por outra. Então, somente a salsicha, e eu fiquei sabendo há pouco tempo, a salsicha demora para sair 32 anos do corpo humano. A salsicha, tanto animal quanto a vegetal, demora 32 anos, porque tem o mesmo produto químico. Né? E as crianças adoram. Inclui um nugget nisso aí, tá? Pode incluir o nugget, que o nugget é salsicha de frango. Quer dizer, é a salsicha com os restos do processo produtivo do frigorífico da granja, né? E a salsicha é o... Bom, leis e salsichas, né? Que o povo jamais saiba como são feitos. Eu não me lembro de quem que é essa frase, depois eu vou dar um Google para lembrar. Marco, posso passar a palavra para a Duda agora? Duda, se cair o sistema, a gente te põe de volta, tá? Fica tranquilo. Tá bom, obrigada. Vocês estão me escutando bem? Perfeito. Eu só fiquei, na verdade, mais com uma dúvida, uma curiosidade, viu, José? Não é tanto um apontamento. Eu queria saber como é que é posicionada essa discussão do consumo sustentável com a relação entre a discussão que eles têm da era do antropoceno e o entendimento do direito ambiental como direito humano, assim, porque muitos defensores dos direitos da natureza apontam que esse approach, assim, né, a sustentabilidade pela via financeirista do capital, e o consumo é talvez a substância da via do capital, acaba, de certa forma, desviando a discussão de um ponto essencial, que é entender a natureza como um ente possuidor de direitos em si, e não como uma via possuidora de direitos pelo que ela pode produzir ao ser humano. E aí eu queria saber, assim, eu não conheço mesmo, não sei se há uma discussão nesse sentido, porque eu vi que vocês falaram um pouco no texto, e acaba, acho que se relacionando bastante, assim. Queria saber mesmo se existe bibliografia nesse sentido, se vocês poderiam indicar algo assim. Olha, você só fez pergunta para o Cláudio, não fez nenhuma pergunta para mim. Quem entende antropoceno lá na PUC é o Cláudio. Não é bem assim, não, tanto que você estava no mestrado em sustentabilidade, mas posso dar meus pitacos. Bom, eu vou te indicar 2 livros para você, tá? Sobre esse assunto. Tem um livro da Fátima Portillo sobre consumo sustentável. Ela é uma professora que era da Unicamp, eu não sei se ela é ainda, e ela vai trazer exatamente essa perspectiva de abordagem, tá ok? A outra indicação que eu vou fazer para você é esse livro aqui, ó. Os direitos fundamentais e a proteção do meio ambiente. A dimensão ecológica da dignidade humana, em que ele vai trazer exatamente essa perspectiva que você trata de uma noção muito mais expandida, né? Porque que chamam de uma perspectiva ecologista, né, de uma perspectiva ecológica a respeito do meio ambiente, né, sobre a questão da proteção, do reconhecimento novo do meio ambiente, porque a gente sempre
procura separar, né, o meio ambiente como um aspecto da natureza e sem colocar o indivíduo participante dela, sendo que a própria Política Nacional do Meio Ambiente reconhece o meio ambiente cultural, artificial, né, o meio ambiente do trabalho e também o meio ambiente digital. E o meio ambiente digital interfere no meio ambiente natural, né? Então, essa concepção mais expandida do conceito da situação do homem, a sua perspectiva existencial e a sua ampliação desse princípio da dignidade da pessoa humana, vem justamente nesse sentido de uma análise mais expansiva de pertencimento e não apenas numa perspectiva como se fosse consumo, apenas uma perspectiva muito abstrata. E esse debate, ele está bastante mais inserido, né, a partir da Agenda 2030, e tem um artigo, se você se interessar, da Ana Cândida, que foi publicado na Revista de Direito Ambiental, que depois eu posso te encaminhar também, em que ela fala da evolução dessa Agenda 2030 na concepção do consumo sustentável, né? Que depois eu posso disponibilizar. Vocês têm acesso à revista, né? Mas vocês localizariam de maneira mais rápida sobre esse artigo, eu disponibilizo para vocês. Então, essa nova ordem ecológica de incluir no discurso jurídico do consumo sustentável passa muito com essa questão, né, dessa dimensão ecológica do princípio da dignidade da pessoa humana, levando em conta uma integração desses vários sentidos de meio ambiente para a progressão e promoção do desenvolvimento da personalidade da pessoa humana e a pessoa humana enquanto consumidora. Okay? Não sei se eu ajudei, se eu não ajudei, se eu não disse... Não, ajudou sim. Obrigada, professor, ajudou bastante. Obrigada pelas indicações. O Marco está querendo descumprir a promessa dele, que ele falou que não ia mais falar, mas ele não... Mas, por favor, cumpra sempre. Tá. Perdão, eu não abaixei a mão. Não, pode falar aí, cara. A gente tem tempo ainda. Não tenho mais nada para falar. Falei demais já. Já pronto, tá bom? Obrigada, viu? Alguém falou, tá bom, obrigada, viu? E desligou o telefone. Gente, assim, pelo horário, a gente ficou só na introdução e não dava para ir adiante mesmo, não tem problema. Pelo horário, acho que a gente pode encerrar, eu acho que acabou sendo produtivo. Eu vou baixar a gravação e mandar o link para vocês, caso queiram pegar alguma informação. Só quero fazer uma ponderação. Fala, Cláudio. Pedir desculpa pelo meu atraso. Vá. Tá? Eu sei que eu vou ter um desconto no meu salário, que o Josué vai apontar isso, mas não teve jeito. Tá gravado, professor, o senhor está confessando. Olha, a Letícia não perde nada, né? Eu sofro na mão dela, né? Eu sofro. Tá bom. Gente, eu vou interromper as gravações, mas antes disso eu quero deixar registrado na gravação que nós temos mais 2 reuniões. Eu não estou com a minha agenda aberta, por favor, me ajudem. Nós temos uma reunião, acho que no começo de maio, ou no final agora de abril, em que terá a apresentação do professor Rodovalho, um texto que ele fez em coautoria com egresso do nosso programa. O link para o acesso já está disponível. E também teremos a reunião dia 10 de maio. E dia 17 de maio, uma semana depois, nós teremos a terceira edição do nosso Congresso Cidades Mais Sustentáveis, que esse ano vai estar espetacular, porque pela primeira vez está sendo organizado de maneira profissional. Certo? A Duda, a Andressa, a Letícia, a Bruna, tem mais alguém aí no meio, estou esquecendo de alguém, me perdoe, mas eu nunca vi um profissionalismo como que está acontecendo. Oi? A Isadora. Isadora, meu Deus do céu. E aluna minha ainda, eu esqueci, meu Deus. E tá sendo muito bem estruturado, muito bem organizado. O link que está no sistema não é mais, tá?
A Bruna me obrigou a fazer mais 3 links, um para cada horário. Então, os links da... Mas elas também já prepararam, até inscrição via Simpla, edição de como participar de comunicação oral. Duda, você fica à vontade para fazer os registros, você sabe muito mais disso do que eu. Eu ia falar só que sobre o congresso, podem ficar tranquilos, a partir agora do dia 16 de abril a gente vai iniciar a divulgação de todas essas informações de forma sistematizada pelo Instagram, mas também pelo WhatsApp e pelo Facebook. Então, sim, vai ter inscrição pelo Simpla, vai ser muito semelhante ao Congresso do EA, a gente deu uma copiadinha no jeito que eles organizaram, mas eu acho que é isso, era só para todo mundo ficar tranquilo, não sair caçando essas informações soltas, porque elas vão vir sistematizadas a partir do dia 16 de abril agora, que acho que é segunda, ou não sei se é 16, mas é a próxima segunda-feira. É 17, 16 é domingo. Eu só tenho a agradecer, obrigada, só temos a agradecer vocês pela maneira técnica e profissional da qual esse evento está sendo organizado. Só realmente Sim, vai ser o maior evento dos 3, sem dúvida alguma, porque dessa vez o pessoal está fazendo direito. Né? E para a comunicação oral, eu desafio a Bruna Delova e a Letícia a apresentar essas questões de consumo sustentável, que tem tudo a ver com sustentabilidade do ponto de vista da água, e vocês fiquem à vontade para apresentar resumos a respeito dessas várias questões que vocês levantaram aqui. Inclusive a Larissa. Sim. Eu e a Bruna estava conversando outro dia sobre um texto que a gente quer fazer também, então acho que vai ficar legal. Sem dúvida. E tem vários eventos acontecendo sobre sustentabilidade em várias revistas, estão todos apresentados nos chats dos grupos, então eu recomendo fortemente que vocês procurem isso, que divulgação do trabalho científico de vocês é sempre muito bem-vindo. Não deixem de fazer isso, vale muito a pena. Até porque uma participação de vocês no trabalho, na apresentação de trabalho, pontua para vocês, é importante, demonstra participação concreta e efetiva dos eventos. Sim, e se por acaso esse argumento não convencer, não tem problema. Vocês avisam que não convenceu, daí a gente manda fazer, tá bom? Não, também não precisa ser assim, né, José? Eu brinquei, Cláudio, pelo amor de Deus. Ele é uma pessoa. As pessoas aqui da sala são pessoas com pureza no coração. Tá bom, eu vou parar com isso. Gente, mais alguma consideração, mais algum recado? Eu queria fazer uma pergunta sobre autoplágio, se ficar divulgando mesmo sempre o texto, se autoplágio. Porque... Olha, autoplágio é você falar que tem uma coisa e não contar que você já fez antes. Então, se você falar que você está apresentando um trabalho em desenvolvimento, que você está apresentando um trabalho cuja versão anterior já foi apresentada em outro local, você não faz autoplágio. Ao contrário, você está simplesmente ampliando o rol de possibilidades de pesquisa. Porque uma coisa que vale muito a pena é você apresentar o seu trabalho em vários lugares diferentes para você ter várias pessoas sabendo do que você está tratando e comentar e falar assim, olha, de repente você fala uma coisa num lugar, nossa, está ótimo, você vai no outro lugar apresentar a mesma coisa, um novo desenvolvimento, nossa, está horrível, o que você mudou? Né? Ou vale a pena você, assim, leve a sua comunicação para outros lugares, mas sempre diga que se trata de um projeto em desenvolvimento que já foi apresentado antes, e isso não é autoplágio. Autoplágio é você fingir que é novo. Tá. O problema é que aí muitos congressos não vão aceitar pela questão do ineditismo. Se a minha pesquisa tem um recorte, como que eu vou ficar desdobrando ela? Eu não sei, vai sair muito do que pretende. Então, veja, na sua comunicação oral, não, Letícia, na sua comunicação oral, você pode perfeitamente falar de um aspecto da sua dissertação numa comunicação e de outro aspecto relacionado a uma segunda parte, ou seja, você não precisa, assim, apresenta o título curto e um subtítulo como o item que você quer apresentar nessa comunicação oral. Por exemplo, você vai falar sobre resíduos sólidos. Numa comunicação oral, você vai falar sobre reutilização de resíduos sólidos. Na outra comunicação oral, você vai falar de reuso e reutilização, desculpa, de reciclagem de resíduos sólidos. No outro, você vai falar sobre disposição final, ou seja, você está
mostrando que você tem uma pesquisa nesse sentido, e em cada comunicação oral você vai pontuar sobre um aspecto relevante, porém diferente um do outro. Então, de modo algum pode ser considerado autoplágio e de modo algum pode ser considerado não inédito. Larissa? Tá certo, fez Professor, sentido. só para fazer um adendo também, com relação à Letícia, eu também tinha essa mesma preocupação. Só que como eu não tinha muito tempo para produzir muita coisa para apresentar e muito lugar para apresentar, eu fiz exatamente isso. Então, por exemplo, o meu é a parte de políticas públicas e ESG. Então, assim, em um eu apresentei a parte de políticas públicas comparadas, o outro eu peguei a parte do ESG no Brasil. Então, assim, fui pegando alguns pontos do meu trabalho, peguei um texto base e fui alterando só alguns pontos. Então, isso também fugiu um pouquinho. Eu levei 1 hora para fazer o texto base e depois fui alterando, assim, 10 minutos, 15 minutos, eu consegui alterar alguns pontos básicos, assim, e saiu desse risco, assim, também, porque era um medo que eu tinha também. Excelente. Gente... Só uma ponderação. Esse é um posicionamento, né, José? Mas tem outros posicionamentos que entendem que cada trabalho tem que ser um produto. Então, até hoje eu tenho essa dúvida, para ser bem sincero. Se você apresentar a mesma coisa sem avisar, vai ser considerado autoplágio. Se você apresentar a mesma coisa, não vai ser inédito. Então, concordo com você, mas deixando claro, especificando, não vejo problema algum de apresentar um aspecto num congresso e outro aspecto no outro congresso. Pelo contrário, eu acho que é até importante para que o auditório de pessoas interessadas seja ampliado. Enfim. Não, eu acho assim, o aluno vai se tornar expert naquele assunto, né? Então, a pessoa vai ser a pessoa mais abalizada para falar daquele tema. Sim. Eu só não sei como é que isso acaba repercutindo em termos de produção, não sei. Bom, Larissa, mais alguma coisa? Você está com a mão levantada. Ai, desculpa, professor, eu só esqueci de tirar mesmo. Sem problema. Mas com relação ao autoplágio, sobre as possibilidades, vamos fazer uma requisição, aliás, um requerimento à nossa coordenação e verificar como proceder. Mas eu acho que não vai ter problema nenhum, tá? Fiquem tranquilos. Gente, eu vou interromper a gravação, todos os recados foram dados, o que a gente precisava fazer no desenvolvimento foi bom. Gostei muito da reunião de hoje. Vocês levantaram muitas possibilidades de comunicação oral, então eu fiquei mais feliz por isso que por qualquer outra coisa. Gente, nós nos vemos então na próxima reunião de grupo, com a apresentação do professor Rodovalho. Nos vemos no congresso e nos vemos na faculdade ao longo do semestre. Então, muito obrigado a todos, a todas. Paro a gravação a partir de agora. Mando a gravação, o link para vocês